Vamos para a palavra do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus ministrou à minha vida, ao meu espírito, há alguns anos atrás. E hoje pela manhã, acordando e buscando em Deus, Deus pediu para mim voltar às mensagens e Ele me chamou a atenção nessa mensagem. Por quê? Porque, amados, nós vivemos dias em que nós precisamos ativar a igreja de uma forma espiritual. A igreja precisa alcançar um nível de sobrenaturalidade. Nós precisamos imediatamente sair de um conceito natural para um conceito sobrenatural. Amém? Nós precisamos crescer e amadurecer em espiritualidade. E, amados, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de ações, porque são as nossas ações que fazem os céus reagir. Eu já tenho ensinado isso, talvez você nunca tenha ouvido, ou você já tenha ouvido, recapitule o que você já ouviu dizer. Amados, os céus, eles não agem, eles reagem. Os céus, as mãos de Deus, o poder de Deus, ele é um poder reativo. E ele reage de acordo com as nossas ações. E eu quero falar hoje exatamente sobre ações que geram o sobrenatural, amém, queridos? Eu quero falar de ações metódicas e ações estratégicas. Não sei se você vai lembrar, aqueles que são mais antigos, quando eu ministrei essa mensagem, mas eu tenho convicção no meu espírito que Deus, Ele quer ministrar os nossos corações e quer profundamente nos levar, nos conduzir a níveis maiores de revelação e de sobrenaturalidade. Vocês estão comigo, sim ou não? Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículos de número 21 ao versículo de número 23, ao número 43, perdão. Marcos, capítulo 5, versículos de número 21 ao versículo de número 43. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós mais uma vez nos voltamos a Ti, nós reconhecemos mais uma vez que precisamos do Senhor, Pai. Por isso, venha nos conduzir, Pai, a uma dimensão profética. Nós queremos, Pai, nos desligar agora do natural para entrarmos na atmosfera sobrenatural. Ensina-nos hoje, Pai, os caminhos da sobrenaturalidade. Ensina-nos, ó Deus, o caminho, Pai amado, de um mundo espiritual. Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E nós precisamos alcançar essas bênçãos que já estão liberadas. Porém, para isso precisamos nos tornar espirituais. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, que todo pensamento seja conduzido cativo à obediência de Cristo. Que cada um de nós aqui recebamos espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos compreender a Tua palavra e possamos aplicá-la em nossas vidas, para que possamos ser conduzidos por Teu Espírito a níveis maiores de revelação, a níveis maiores de milagres, a níveis maiores, Senhor, e extraordinários que existem no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu, aos prantos e com insistência. Vai anotando esses detalhes. Qual foi a maneira que Jairo pediu? Aos prantos e com insistência. Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou
pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, eu ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que de seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou ao recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talitá koum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então, Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amados, esse texto é um texto já bastante conhecido por todos nós. 2 milagres que Jesus ele realizou no seu ministério, que foi o milagre da mulher do fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo, que era um príncipe, que era um dos líderes da sinagoga na Galileia. Amados, quando nós olhamos para os milagres de Jesus, nós precisamos começar a contemplar além do que simplesmente obras, do que simplesmente milagres. Nós aprendemos muitas vezes a olhar para as obras das mãos do Senhor, principalmente essas que estão na palavra de Deus, e nós muitas vezes entendemos que Jesus, ele só é responsável por fazer obras. E dentro do ministério de Jesus ele estava num período de discipulado. Então tudo que Jesus realizou, os milagres que ele realizou, os sinais, os prodígios que ele realizou, eles estão totalmente relacionados a discipulado, somente a discipulado. Jesus estava ensinando os seus discípulos a maneira como eles deveriam agir como seus discípulos. Tanto é que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, na primeira comunidade cristã, ou a igreja primitiva que nós chamamos, nós vamos ver claramente que os discípulos, eles agiam da mesma maneira como Jesus agia. Eles falavam a mesma palavra que Jesus falava. Então nós precisamos começar a enxergar os milagres de Jesus por uma ótica discipuladora. Amém? Amém, queridos? Nós precisamos mudar a nossa forma de olhar e buscar dentro dos milagres de Jesus
muitas instruções e ensinamentos para um discipulado aplicável, porque todos nós somos discípulos de Cristo, amém, amados? E aqui, nós vemos claramente, nesses 2 episódios, nesses 2 milagres que Jesus realizou, nós vemos claramente duas ações diferentes, porém com o mesmo efeito, que trouxeram o sobrenatural, que trouxeram à existência o que não existia. Quando nós falamos do profético, amados, o que é o profético? O profético é trazer à existência aquilo que não existe, é gerar, amém, queridos? É gerar o sobrenatural, é gerar aquilo que não existe. Você vê claramente, por exemplo, quando Elias, ele se encontra com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que quando ele vence naquele encontro, a primeira coisa que Elias foi gerar foi o fogo para poder consumir o holocausto. Amados, nada acontece por acaso. Como eu já falei no início da mensagem, os céus, eles não agem, eles reagem. Por isso, se os céus reagem, você precisa reagir. Ou, melhor, você precisa começar a ter ações espirituais. Amém, amados? Deus não age no nosso lamento. Deus não trabalha, queridos, você não vai chegar a um nível de sobrenaturalidade debaixo de lamento, debaixo de murmúrio, debaixo de lágrimas e choro. Nós precisamos entender as estratégias espirituais, porque, amados, são as ações espirituais que vão gerar reações espirituais. Em Efésios 1:3 a palavra diz que o Senhor Jesus, ele já liberou, nós já temos liberado ao nosso favor toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Onde que estão geradas as bênçãos, queridos? Eu não ouvi, eu vou falar de novo. O texto bíblico, coloca para mim por gentileza, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Amados, você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. As bênçãos já estão liberadas sobre a sua vida, as bênçãos já estão liberadas sobre a igreja, as bênçãos já estão liberadas sobre a cidade, as bênçãos já estão liberadas sobre a nação, as bênçãos já estão liberadas, Ele já nos abençoou. Mas onde estão detidas as bênçãos? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O problema muitas vezes é que nós queremos gerar o sobrenatural de uma maneira natural. E o natural, você não ativa o sobrenatural, você não ativa o profético com uma mente natural, agindo de uma forma natural, pensando de uma forma natural. Nós precisamos imediatamente pedir ao Espírito Santo, e não é a primeira vez que eu digo isso, eu acho que eu já preguei umas 3, 4 mensagens sobre mente profética. Nós precisamos buscar em Deus uma mente profética. Coloque a mão na sua cabeça, por gentileza, e diga: Espírito Santo, eu preciso imediatamente que tu me des uma mente profética. Amém? Por que, amados? Porque uma mente profética é uma mente disponível para gerar o sobrenatural. O que é uma mente profética? Elias, nesse episódio da vitória dos 450 profetas de Baal, após ter vencido a batalha, ele olha para Acabe e diz para Acabe: Acabe, apressa-te, monta na carruagem, volta, porque eis que vem abundante chuva. Mas o texto bíblico diz que quando se olha para o céu, não tinha sequer uma nuvem. Uma nuvem não existia. E qual é a função de uma mente profética? É gerar o que não existe. Deixa eu falar para você, querido, você foi eleito por Deus para gerar o inexistente. Eu vou repetir, você foi eleito por Deus para gerar o inexistente. Você foi eleito para gerar o que não existe. Isso é mente profética. Deus não trabalha no natural.
Muitas vezes nós queremos encontrar respostas naturais, onde o lugar da resposta está no sobrenatural. Mas por que não alcançamos o sobrenatural? Porque não adquirimos uma mente profética. Ou como Paulo nos ensina, a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é uma mente profética. Amém? A mente de Cristo é uma mente profética. Então nós vemos Elias: apressa-te, Acabe, porque eis que vem abundante chuva. Mas não tinha chuva. A Bíblia fala que o profeta, olha o que é uma mente profética, ele sobe novamente para o cume do Monte Carmelo, coloca a cabeça entre os joelhos, numa posição de parto. Era a posição que as hebreias faziam para dar à luz a um filho. E ele começa a gerar uma chuva. Ele começa a gerar a chuva. Ele começa a gerar a chuva. Através do quê? Através da intercessão. Nós vamos falar aqui sobre a ação metódica que envolve a intercessão. Elias, então, como mente profética, ele vai fazer o que uma mente profética faz. Uma mente profética, pastor Wellington, não lamenta as guerras. Uma mente profética não lamenta o inexistente. Uma mente profética não diz: ah, se o Senhor estivesse aqui. Não, uma mente profética, ela consegue agir dentro do sobrenatural. E com ações proféticas. E não existe nada mais profético do que a intercessão. Elias vai gerar. Ele tinha um servo e fala para o servo: vai lá e vê se você vê alguma coisa. 7 vezes acontece a mesma coisa, até que o servo de Elias retorna e fala: eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso não foi uma chuva natural, foi uma chuva gerada. Amados, deixa eu falar para você, existem respostas para a tua vida, que não adianta você ficar vivendo de lamento, e ficar vivendo como pedinte. Porque às vezes a gente fica, sabe, naqueles textos bíblicos, básicos, e a gente fala: não, pedi e dar-se-vos-á. E aí eu penso que esse texto é para me fazer um pedinte. E aí eu fico pedindo sempre a mesma coisa. E muitas vezes as respostas que nós precisamos são imediatas, sim ou não? Agora aprenda algo: para respostas imediatas é necessário atitudes proféticas. Vou repetir para você não esquecer. Para respostas imediatas é necessário atitudes proféticas. Não resolve, querido, você ficar fazendo campanha, eu entendo como um ato profético, mas se você não tiver uma mente profética, se você não conquistar uma mente profética, você vai viver sempre em busca de oração, sempre pedindo para alguém orar por você, porque você não é capaz de gerar as próprias respostas que você precisa. Nós precisamos amadurecer nesse âmbito, queridos. Nós precisamos amadurecer nesse âmbito profético. As bênçãos de Deus já estão liberadas onde? Na esfera espiritual. Como que elas vão se materializar? Através de ações proféticas. Ações proféticas. Não é com lamento, não é com choro, não é fazendo biquinho. Não é, querido, fazendo ameaça para Deus: se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais na igreja. Ainda bem que aqui na Shalom não tem ninguém que fez isso um dia. Graças a Deus. Só lá na Jesus dá pau no diabo. Aqui não. Amém, amados? Então nós precisamos adquirir uma mente profética. Aqui nós vemos 2 milagres. Mas não somente os 2 milagres. Muitas vezes nós atentamos para o ato de Cristo ou para a obra de Cristo, e nos esquecemos de olhar para aqueles que tiveram atos proféticos. E nós vamos ver, querido, que foi os atos proféticos de pessoas, foram as ações proféticas, foram as ações que geraram reações. Poderia citar N textos para pregar essa mensagem, querido. Eu poderia citar, por exemplo, a história de Bartimeu, que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu poderia citar, querido, os leprosos. Eu poderia citar vários.
O centurião de Cafarnaum que disse para Jesus: basta uma palavra. Ações geram reações. Ações geram reações. Eu vou repetir. Você precisa ter uma mente profética para receber o que eu estou pregando para você. Amados, eu vou repetir. Ações geram reações. Ações geram reações. O que nós estamos esperando? Deus agir para eu reagir. Amados, não é Deus que tem que agir, é você que tem que agir. O poder de Deus emana das tuas ações. Eu vou repetir, o poder de Deus emana das tuas ações. São as suas ações que ativam o poder de Deus, que já estão liberados para você. Amém ou não amém? Amados, ações de fé geram reações sobrenaturais. Do maior trabalhar do inimigo, queridos, é gerar no coração dos eleitos a incredulidade. Por quê, amados? As ações de incredulidade produzem mediocridade. Você pode perceber que todo cristão incrédulo, que não adquire uma mente profética, ele acaba vivendo uma vida espiritual, ou um nível espiritual mediano, médio. Ele não avança. E ele não avança, querido, porque alguém ou qualquer outra pessoa não dá uma oportunidade. Ele não avança porque ele não cresce em fé. E nós precisamos crescer em fé. Levante a sua mão, diga, afirme isso: eu preciso crescer em fé. Quantos concordam com isso, queridos? Nós precisamos crescer em fé. A nossa fé, como já preguei algumas semanas atrás, no culto de domingo, que a fé, ela precisa ter uma ação crescente. Ela precisa me conduzir a níveis maiores de maturidade. Ela precisa me levar a níveis maiores de comprometimento. Isso é fé. Agora, quando nós olhamos para uma fé mediana, ou uma fé que não cresce, a pessoa que possui essa fé, ela acaba vivendo um nível medíocre. A palavra medíocre é médio, mediano, ela não sai do médio. Se eu pudesse usar um texto, eu usaria o texto das águas purificadoras de Ezequiel 47. A pessoa fica somente nas águas nos tornozelos, pastor, ou aqui, ou seja, onde dá pé. Eu acabo confiando nas minhas próprias forças, eu acabo me apegando no meu próprio braço. E lá em Jeremias diz: maldito é o homem que faz do homem, que confia no homem, e que faz do homem a sua própria força. Aqui não está falando que você não possa confiar no Odair como um bom amigo, como um irmão mais velho. Está dizendo que o homem se torna maldito quando ele faz do seu braço a sua própria força. Quando você confia nas tuas convicções pessoais. E são essas convicções pessoais, filosofias, que Paulo em 2 Coríntios 10 vai chamar de sofismas e vãs filosofias que nos afastam de Cristo. O que são sofismas? São pensamentos falsos, mas com uma ideia de verdade, com uma convicção, como se fosse uma convicção verdadeira, mas é falsa. E são essas convicções falsas que faz com que nós nos tornemos medianos na fé, medíocres na fé. E pessoas medíocres na fé terão atitudes medianas, medíocres. A incredulidade produz a impotência divina e potencializa a ação da circunstância. Vou repetir. A incredulidade produz impotência divina. Pastor, mas nada pode tornar impotente o poder de Deus. Pode, a sua falta de fé. A Bíblia me diz isso. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É o texto que diz. E o termo usado é impossível. Então, o texto, ele pode muito bem me dar a autorização para dizer que a nossa incredulidade produz a impotência divina. Deus não vai agir na sua incredulidade.
Deus não vai agir em nossa falta de fé. Quantos comigo? Não vai agir. Porque a fé é a chave do sobrenatural. Eu vou repetir. A fé é a chave do sobrenatural. Vou repetir para você entender mais uma vez. A fé é a chave do sobrenatural. Não é o conhecimento. Não é a filosofia. É a fé. É a fé. É a fé que gira. A fé é a chave da porta que você está precisando abrir. Vou repetir. A fé é a chave da porta que você está precisando abrir. Agora, queridos, quando nós olhamos para esses dois milagres, ou para esses dois episódios que aconteceram simultaneamente, nós vemos que essas duas pessoas, elas foram movidas por fé. Tanto Jairo, quanto a mulher do fluxo de sangue. Eles agiram por fé. E as suas ações de fé, que nós podemos chamá-la também de ações proféticas, ou de atos proféticos, foi aquilo que produziu o sobrenatural. Por que o sobrenatural? Porque havia uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, que ela havia passado na mão de todos os médicos e ninguém resolveu o problema. Era uma mulher que estava condenada à morte. E temos o fato de uma menina que, exatamente com os mesmos 12 anos, e estava morrendo, e que ela morreu, foi declarada a sua morte, só faltou emitir a certidão de óbito. Então nós vemos duas ações sobrenaturais reativas. Por que reativas? Porque foi a ação de Jairo que promoveu a reação do Senhor. Foi a ação da mulher do fluxo de sangue que produziu a reação do Senhor Jesus no milagre, porque dele emanou virtude. Você tem noção o que é isso? Em nenhum outro texto, em nenhum outro episódio, em nenhum outro milagre da história ministerial de Jesus, nós vamos encontrar alguém que conseguiu tirar virtude dele mesmo. Um ato de fé pode produzir, amados, o sobrenatural. Amém, queridos? Agora nós podemos dividir as ações de Jairo e as ações e a ação da mulher de fluxo de sangue em dois tipos de atos que nós precisamos aprender a ter para que possamos obter as respostas que buscamos. Nós podemos chamar a ação de Jairo de ação metódica. Por que metódica? Porque ele usa um método de intercessão. Para quem nunca aprendeu, hoje você vai ter uma pequena aula do que é intercessão, bem rapidinho. Amém? Eu tenho pouco tempo para isso, mas eu tenho certeza que você vai aprender. Ele usa de uma maneira, de um método fácil e que ele é totalmente eficaz. Deixa eu falar para você, querido. Não são as suas lágrimas que são eficazes, são as suas ações que são eficazes. Ações eficazes geram reações sobrenaturais. Então nós podemos chamar a ação de Jairo de ação metódica. E podemos chamar a ação da mulher do fluxo de sangue de ação estratégica. Vamos definir. O metódico, a ação metódica, é quando uma ação é aplicada por meio de um método comum formal. Você pode perceber que Jairo, ele chega diante do Senhor de uma maneira formal, sim ou não? Mestre, eu tenho uma filha e ela está quase morrendo e tal. Uma maneira formal. Não é só isso, nós vamos entender aqui a formalidade. Jairo, ele usa uma estratégia, ou ele usa uma forma, uma ação, por um método. Mas a mulher do fluxo de sangue não. A mulher do fluxo de sangue, ela tem uma ação estratégica. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus e ela montou uma estratégia na sua mente. Ela disse: se eu ao menos
tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. Então ela traça um projeto, ela traça uma estratégia para alcançar o seu objetivo. E qual era o seu objetivo? Tocar nas vestes de Jesus. Então nós podemos chamar, nós temos aqui 2 tipos de ações que nós precisamos aprender. Se você puder, toma nota, por gentileza, dessas 2 ações, porque eu vou falar para você, são por meio dessas 2 ações que nós vamos gerar respostas. Não é a oração do pastor Sebastião, do pastor Wellington, da profetisa Juliana, não é a oração do apóstolo Rodrigo, do semideus, do quase Deus, e nem do substituto querubim. São as nossas ações que precisam gerar respostas. Amém? Agora você precisa aprender esses 2 meios. Você tem 2 ações, 2 tipos de ações que você precisa aplicar em sua vida. Pastor, e quando eu vou aplicar? Você precisa discernir. Existem momentos, pastor Fernando, que a ação metódica, aliás, a ação metódica, ela é uma ação formal e contínua. Você deve fazer sempre. Mas vai existir momentos, principalmente momentos de crise, principalmente momentos de urgência, que ações estratégicas, elas vão produzir uma resposta imediata. Amém, queridos? Vamos entender isso? Amados, vamos lá. Antes disso, em ambas as ações produzem reações sobrenaturais. Ambas as ações têm algo em comum. O que eles têm em comum? Os obstáculos. Os obstáculos. Deixa eu falar para você, querido. Para tudo que se busca vai existir obstáculo. O problema é que muitas vezes nós potencializamos o obstáculo. Nós potencializamos a dor. Nós potencializamos a tribulação. Nós colocamos força naquilo que não tem força. Nós colocamos poder naquilo que não tem poder. E é por isso que muitos de nós sucumbimos na fé. É por isso que muitos de nós retrocedemos na carreira cristã. Porque os obstáculos, queridos, devem ser contemplados como um desafio de perseverança. Vou repetir, os obstáculos devem ser contemplados como um desafio de perseverança. Existe o obstáculo, mas quem disse que o obstáculo é para me fazer desistir? Não, é para me fazer transpor ele. Eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar. Deus ensina sobre este assunto para Josué. Quando eles estavam diante das muralhas de Jericó, todo mundo conhece esse texto. Se não conhecer o texto, conhece no mínimo a musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. Sim ou não? No mínimo a musiquinha você conhece. A Bíblia diz que Josué, Deus havia dado uma ordem para ele. Durante 7 dias, você vai cercar a cidade. Amados, eles tinham pá carregadeira, eles tinham reta escavadeira, eles não tinham nada. Eles tinham o quê? Um bando de levita carregando uma arca com chofar na boca, com chofar na mão para tocar, e um bando de exército com espada na mão, e tinha o gogó. Por isso que eu falo, ações proféticas. Ações proféticas. Deus exigiu alguma coisa anormal dos filhos de Israel? O que ele pediu? Um ato profético. Durante 7 dias vocês vão cercar a cidade, mas vocês não vão falar nada. Fica quietinho. No último dia, vocês vão rodear 7 vezes. E na 7ª volta, os levitas tocam o chofar e todos comecem a gritar que a muralha vai cair. Amados, eu estou falando de muralha. Acredita-se que a muralha, os muros de Jericó, eu estive em Jericó agora em março, não tem qualquer tipo de ruína das muralhas de Jericó, até porque há uma palavra de sentença contra Jericó. Deus disse: ai daquele que restaurar essa cidade. Então as ruínas, elas estão totalmente subterrâneas, não existe
qualquer tipo de vestígio da cidade, por causa da condenação. O que tem é o lugar, o ambiente, não é? Tem o Monte da Tentação, que é em Jericó, fica toda naquela região ali. Acredita-se que as muralhas, queridos, de Jericó eram tão grandes que a palavra era: as muralhas são intransponíveis. Aí está o segredo de uma mente profética. Uma mente profética consegue contemplar o intransponível como transponível. Ele começa a contemplar o impossível como possível. Amém, amados? É possível. Nada, não existe obstáculo intransponível. O que existe, muitas vezes, é a nossa falta de perseverança. Porque desistimos, muitas vezes o obstáculo nem vem contra nós. Ele só se põe à frente. E já é motivo para muitas vezes nós retrocedermos. E infelizmente o retrocesso é a atitude dos fracos. Porque lá em Hebreus 10 diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam. Amém? Você faz parte de um povo que avança. Você não faz parte de um povo que retrocede. Amém, queridos? Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Não potencialize os obstáculos. Não potencialize os obstáculos. Ai, pastor, olha, eu preciso de uma resposta, mas parece que tem uma muralha. Amado, não existe muralha intransponível para aquele que tem uma mente profética. Não existe muralha intransponível. Não existe rio que você não possa atravessar se você tiver uma mente profética. Não potencialize os obstáculos, não potencialize a dor, não potencialize a dificuldade. Nada é mais poderoso do que aquele que age por você, do que aquele que luta por você, do que aquele que trabalha por você. A Bíblia diz, Isaías 64:4 diz: nem olhos... coloca para mim esse texto, precisa ser lido, para você ganhar fé, vai, por gentileza. Você precisa aumentar a tua fé. Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti. Não existe outro Deus que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Se a sua esperança está nele, ele está trabalhando por você, ele está guerreando por você, ele está agindo por você, ele está trabalhando por você, ele está operando por você, ele está se movendo por você. Então, querido, não existe nada mais potente do que o poder do Deus que você serve. Se for para Jesus, dê o seu melhor. Não potencialize a dor. Chega de potencializar a dor. Chega de potencializar a dificuldade. Existe alguém mais poderoso. Existe alguém mais poderoso que trabalha por você. Abrace uma pessoa que está próxima de você e fala para ela: existe alguém mais poderoso que está trabalhando ao teu favor. Aleluia! Aleluia ou não? Bendito seja o nome do Senhor. Amados, ação metódica. O que é uma ação metódica? Uma ação metódica, ela é uma atitude de acordo de uma forma formal. Vamos voltar aqui, é quando uma ação é aplicada por meio de um método comum e formal. Nós vamos ver Jairo fazendo isso. A Bíblia diz que Jairo, ele chega diante de Jesus, e ele não é simplesmente um pedido. A Bíblia fala que ele começa a chorar, cai aos pés, e de uma maneira insistente, essa insistência, você vai encontrar na Bíblia chamada de súplica. Quem aqui já leu na Bíblia a palavra súplica? A palavra súplica significa petição com insistência, com dor. Fala de intercessão. Mas nós vamos ver que na ação metódica de Jairo,
ele não usa apenas a intercessão. Nós vamos ver as 3 esferas da intercessão, que não é só oração. Nós vamos ver adoração, nós vamos ver intercessão e nós vamos ver proclamação. São as 3 esferas proféticas. Você pode perceber, o nosso culto se move de que maneira? Adoração, intercessão e proclamação. O que move um ministério profético? Adoração, intercessão e proclamação. Essa é uma ação metódica, ela é uma maneira formal, é a maneira pela qual todos nós devemos agir. Então vamos ver claramente, Jairo operando na adoração, versículo 22, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, ou pelo telão. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, já ao ver, prostrou-se. Essa palavra prostrar-se vem do termo grego proskúnio, que significa adorar. Amados, aprenda uma coisa: quando você vai chegar diante de Deus, você precisa reconhecer quem Ele é. Isso é adoração. Adoração não é você cantar uma música. Uma música é um ato de adoração, amém? Quando nós cantamos louvores nos nossos cultos, nós estamos exercendo o ato de adoração. Como Jairo, ele está se curvando, que também é um ato de adoração. E por que se curvar? Porque quando se curva, quando nós nos curvamos, nós reconhecemos a soberania de Deus. Eu vou repetir. Pastor, por que curvar-se? Por que a palavra adoração vem de se curvar? Porque se curvar é reconhecer que existe alguém maior do que eu. Quando Jairo e todos os outros que tiveram a mesma atitude, quando eles se curvam diante de Jesus, sabe o que eles estão dizendo? Eu estou diante de alguém que é maior do que eu. Isso é adoração. Por isso, amados, que não basta uma canção para adorar, porque muitas vezes você está cantando com os lábios, mas existe alguém maior dentro do teu coração e essa pessoa não é Jesus. Então, uma canção não é adoração. Ela só é adoração não somente quando os seus joelhos se dobram, porque muitas vezes os seus joelhos podem se dobrar, mas o teu coração não. Como nós já aprendemos, está escrito no livro que eu escrevi, o evangelista Diego já pregou sobre isso, que é a adoração de demônio. Ele se curva diante de Jesus quando Jesus chega em Gadara, e ele pergunta para Jesus: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? A adoração, ela faz parte de uma ação metódica. E Jairo pratica ela. Sabe por quê? Porque a adoração ativa a soberania de Deus. Quando alguém adora, quando você adora, por isso que quando você vai se aproximar diante de Deus, você precisa reconhecer quem Ele é. Você precisa reconhecer quem Ele é. E quando você se curva, quando você, num ato de humilhação, você está dizendo: eu estou diante de alguém que é maior do que eu, que tem muito mais poder, que está acima de todas as coisas. Pegou? Isso é adoração. Mas não para por aí, nós vamos ver Jairo aplicando a intercessão. Versículo 23, ele pediu aos prantos e com insistência. Isso é intercessão, é sentir dor. Isso é intercessão, é sentir dor, é se colocar no lugar do outro. Aqui Jairo está intercedendo por sua filha: minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Por que a intercessão? Porque a intercessão ativa a misericórdia de Deus. Amados, aprenda uma coisa: você não vai desfrutar do poder de Deus se você não aprender a reconhecer a sua misericórdia. Vou repetir:
Você não vai viver o poder de Deus se você não reconhecer que tudo que Ele faz por mim e por você não é porque merecemos, é ato de misericórdia. Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, ele já nos ensina: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando você intercede, querido, você ativa o coração de Deus, porque Deus, em Miqueias, há um texto em Miqueias, se não me falha a memória, Miqueias 6, diz que Deus, ele é um Deus que se ira, mas Ele é um Deus que ama revelar a sua misericórdia. Vou repetir, Ele ama revelar a sua misericórdia. E como que Deus revela a sua misericórdia? Através da intercessão. Por isso, querido, não adianta você ficar chorando, lamentando, tem que ter intercessão. Senhor, vem comigo, coloque as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Intercessão. Ele não chegou diante de Jesus com boca mole, igual muitas vezes eu e você fazemos. Ah, Senhor, eu não aguento mais a vida, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não aguento mais. Brincando com o seu irmão, fala para ele assim: ô boca mole. Você ficou até com medo de falar para ele? Fala para ele, ele não vai achar ruim, né? Fala para ele, fala: ô boca mole, comece a interceder mais e lamentar menos. Quantos estão comigo? Por favor, dê um glória a Deus aí para me ajudar a pregar, vai. Em terceiro, nós vamos ver Pedro proclamando. A partir do versículo 23 diz assim: vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada. Ele está proclamando a própria palavra e o poder de Deus em Jesus Cristo, porque a proclamação ativa o poder de Deus. O poder de Deus está em sua palavra. Amém ou não amém? O poder de Deus está em sua palavra. Romanos 1,17 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Vou repetir: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não contém o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Então nós vemos uma ação metódica. Jairo vem de uma maneira formal, adorando, intercedendo e proclamando o poder de Cristo. Vem, coloque a tua mão, reconhecendo que ele estava diante de alguém superior a ele, e intercedendo, se colocando no lugar da filha, chorando, buscando. Isso é uma ação metódica. Aprenda uma coisa: são essas três ações que envolvem a ação metódica, é a ação daqueles que agem profeticamente. Quem age profeticamente não potencializa a dor, potencializa o poder. Vem, coloque a tua mão. Existe algo mais poderoso do que a morte, as tuas mãos. Não, você não está entendendo. Existe um poder mais poderoso do que a própria morte, é a tua mão. Então vem, coloque a tua mão para que ela viva. Amém, queridos? Isso é proclamar. Essa ação formal é uma ação de alguém que tem uma mente profética. Porque uma pessoa que não tem a mente profética, o que ela vai fazer? Ela nem teria ido buscar Jesus, ela simplesmente teria enterrado a filha, acabou. Mente profética vai gerar também uma ação, um método de busca. Por isso que é metódica, porque é uma maneira formal de se ativar o sobrenatural. Como? A adoração, intercessão e proclamação. Quantos estão comigo? Agora, amados, na ação metódica, nós precisamos aprender a lidar com situações que surgirão entre a ação e a reação. Você está preparado, querido? Porque a ação metódica faz isso.
A ação metódica, por causa da ação metódica, nós precisamos aprender a lidar com duas situações, com situações que surgirão entre a ação e a reação. Quando você age de maneira metódica, quando você age com adoração, com intercessão e proclamação, você vai precisar entender que entre a sua ação e a reação de Deus, existe um processo, ou existe 3 situações aqui que eu quero apresentar para você que vai pairar entre a ação e a reação. Primeiro, o tempo. A Bíblia fala que Jairo faz, Jesus se coloca para ir, mas chega a mulher do fluxo de sangue, e a Bíblia fala que Jesus para, e Jairo precisou aprender a esperar. Deixa eu falar para você, querido, o ato da espera não significa que Deus não te ama. O ato da espera não significa que Deus não te ouviu. Amém? O ato da espera faz parte da ativação do poder de Deus. Tudo é para a glória dele. Inclusive o tempo que você está esperando é para a glória dele. Levante a sua mão por gentileza e diga: o tempo que eu estou esperando é para a glória dele. Amém ou não amém, queridos? É para a glória dele, só para a glória dele. Amados, nós vemos um outro episódio parecido com esse, de ação e reação, no livro de Daniel. A Bíblia fala que Daniel recebe uma das maiores revelações do seu ministério profético, que foi as 70 semanas de Daniel. Aquilo deixa Daniel perturbado, extremamente perturbado. E a Bíblia diz que Daniel então ele coloca-se em jejum e oração por 21 dias. Ele diz: nenhum tipo de comida e nenhum tipo de bebida pus na minha boca. 21 dias. Ele teve uma ação de intercessão, de adoração e de proclamação. A resposta veio imediata. A Bíblia fala que depois de alguns dias, depois que ele terminou o jejum, ainda depois de alguns dias, o anjo se apresenta perante ele e fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a orar, as tuas palavras são ouvidas diante de Deus. Mas o príncipe da Pérsia, que está falando de um principado espiritual, me deteve, o qual eu precisei pedir ajuda a Miguel, um dos primeiros príncipes, para que me ajudasse, e aqui estou para lhe trazer a resposta. A ação metódica de intercessão, de adoração e de proclamação, ela vai nos colocar na situação do tempo. Você precisa aprender a esperar. Entre a ação e reação, há um tempo. Você tem intercedido, querido? Eu me recordo dos profetas, da equipe da nossa comunidade, orando pela mudança de um prédio. Foram 2 anos intercedendo. Foram 2 anos intercedendo. Não estou falando de um dia, não estou falando de um mês. E os profetas, os intercessores, tendo palavras: olha, Deus está levando, Deus está levando. Venha pregadores, olha, Deus está levando vocês para um novo lugar e tal. Aconteceu, todos sabem, aconteceu no meio da pandemia. Aconteceu de uma maneira sobrenatural, com recurso sobrenatural, de uma forma sobrenatural, hein, pastor Wellington? Hein, Jorge? Assentar 350 metros de piso em 5 dias. É sobrenatural. E detalhe, das 6 às 9 da noite. Amado, isso é coisa de doido. Porque tudo está fadado ao tempo. Amém, amados? Jairo precisou esperar. Bata no ombro do teu irmão, por gentileza, e fala para ele: você precisa aprender a não desistir, porque o tempo da espera trará glória ainda maior. Somente você que entendeu isso, por gentileza, dá um brado de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Uma outra situação que você vai ter que enfrentar entre a ação e a reação são as más notícias. Porque sempre tem um Zeca Pimenteira para desmotivar a gente. É ou não é, gente? Você está intercessão. Daqui a pouco chega o Zeca Pimenteira. Nem perturba a mamãe. Morreu. Rapaz, para com isso que não vai dar. Viu? Esquece isso aí, porque isso não vai dar certo. Abandona, aborta o projeto. E não sei o que. Sempre vai ter um Zeca Pimenteira. Então você vai ter que aprender a lidar com as más notícias. Jairo quase sucumbe. Se não fosse a voz dizendo do Senhor: não desanime, somente creia. O Senhor está falando para muitas pessoas aqui: não desanime, somente creia. Não desanime, somente creia. Não desanime, somente creia. Não desanime, somente creia. Continue crendo, querido. Continue crendo. E o terceiro, a oposição dos incrédulos. Quando Jesus fala: a menina não morreu, só dorme, o que as pessoas fizeram? Começaram a caçoar de Jesus. Porque vai ter gente que não vai acreditar. Mas aprenda uma coisa: o sobrenatural não é para todos. Por isso que Jesus fez, pastor Fernando e pastor, fez esse milagre de maneira privativa. Amém? Aprenda uma coisa: aleluia. Existem milagres, existem atmosferas de sobrenaturalidade que não vai abranger todos que você gostaria que abrangesse. É para você, são para poucos. Existem coisas que Deus vai fazer no secreto, que não vai abranger a todos, porque infelizmente Deus conhece o coração daqueles que estão à tua volta. Alô, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus conhece o coração daqueles que estão à sua volta. Jesus conhecia os incrédulos, começaram a caçoar, falando: esse cara está louco, que não sei o que tem, porque essa é a ação dos incrédulos. O que Jesus fala? Chama a mãe, o pai, os 4 discípulos, aliás, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Foi algo privado. Poucos puderam viver o milagre, porque existem níveis de sobrenaturalidade, existem níveis espirituais que muitas pessoas que estão à sua volta não estão preparados para viver. E não adianta você querer inseri-los. Você precisa buscar viver. Você precisa buscar: eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero receber. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do que Deus está promovendo. Agora você precisa entender que não é porque todos estão à sua volta, todos vão viver. Amém ou não amém? Existem momentos que são particulares. Existem milagres que são só para você. Amados, você só tem que voltar com o milagre na mão, como Jairo. Saiu para fora com a menininha segurando na mão: vem cá, filhinha, mostra para todo mundo que Jesus tinha razão. Acabou. A pessoa não precisa saber como aconteceu, ela só pode saber: aconteceu. Tem até uma música que ela fez parte da nossa história em 2019, que é uma música do Renascer Praise, que diz: a resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tem até o trecho da música que fala: como é que eles estão de pé? Como é que eles conseguiram? A resposta é: eu vivo no sobrenatural. Amados, eu não tenho que contar como Ele fez. Tem pessoas que não vão acreditar como Ele faz. Amém? O que acontece? Você vive o milagre e mostra o milagre. Você vive o milagre e mostra o milagre. Para aquelas pessoas que verem e olhar: olha, verdadeiramente Jesus tinha razão. A menina não morreu, ela apenas dormia. Entenda que existem coisas para você,
não é para o parente, principalmente para o parente. Se milagre fosse para parente, Ló não tinha dado o trabalho que deu para Abraão. Agora vamos falar da ação estratégica bem rapidamente. Amados, é uma ação que se dispõe a fazer o que ninguém fez. Algo inesperado. Eu não preciso ter, olha, porque na Bíblia, na teologia sistemática, deixa eu falar para você, querido, ações estratégicas vão além do meu entendimento. Foi isso que essa mulher fez. Ela estava debilitada, 12 anos com hemorragia. Ela monta uma estratégia: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Amados, uma ação que produziu uma reação. Sabe como nós chamamos isso? Ato profético. Tem gente que abomina. Isso é loucura. É exatamente, é loucura. Mas são essas loucuras que produzem respostas. São essas loucuras que produzem milagres. São essas loucuras que nos conduz a viver coisas que nós nunca imaginávamos viver. E nós precisamos aprender a fazer valer os atos proféticos. A ação metódica, ela é de extrema importância, e todo aquele que age de maneira metódica, ele age como uma mente profética. Mas existem circunstâncias, existem situações que vão querer atitudes estratégicas. E você precisa discernir o tempo. Você precisa discernir, principalmente em tempos de crise, vai precisar de uma ação imediata. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ato profético. Tem testemunho de um casal de filhos que tinha um problema com um processo judicial, que estava enrolado há anos com um parente. E um dia eles ouviram uma mensagem dessas que eu ministrei sobre ato profético. A esposa, que tem um dom profético, ela acordou no outro dia virada no giraia. Chega que esse negócio, vamos fazer um ato profético. Meteu o pé na lata. No outro dia, a resposta veio. A ação foi extinta. E hoje eles estão vivendo do bem bom, porque estão sendo abençoados. Um ato profético gerou uma reação. Não adianta você ficar fazendo um biquinho e lamentando, irmão. Será que o tempo que você está vivendo, será que a resposta que você está precisando, será que a crise que você está no meio não está pedindo um ato profético, ao invés de lamento? Imagina se essa mulher, com 12 anos, eu vou fazer uma oração, ou senão eu vou pedir para um discípulo. Não, ela montou, mas se ao menos eu tocar nas suas vestes. Amados, ela não pediu uma audiência com Jesus. Amém ou não amém? Ela não pediu uma audiência com Jesus. Ela não pediu a intercessão de ninguém. Ela teve uma ação estratégica. Eu vou buscar, eu vou montar uma estratégia. E a Bíblia fala que ela sai no meio da multidão, que é isso que acontece. As ações estratégicas, elas têm esse poder de nos conduzir a vencer a nós mesmos. Pastor, por que é importante atos proféticos? Porque a primeira coisa que o ato profético faz é você vencer a sua carnalidade e a sua incredulidade. Por quê? Porque as ações estratégicas, ela nos faz vencer as nossas próprias frustrações. Versículo 25 e 26 do texto diz assim: e estava por ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado, sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Amados, tudo aquilo que ninguém pôde fazer, um ato profético Jesus fez. Uma ação Jesus realizou. Ninguém conseguiu estancar o sangue dela com 12 anos. Um ato profético dela. Jesus nem sequer tocou nela. Foi ela que tocou em Jesus. Amado,
Aprenda algo. Vai existir momentos da sua vida que não é Jesus que tem que tocar em você, é você que tem que tocar nele. Você precisa aprender a tocar nele. Isso é ação estratégica. A Bíblia fala que essa mulher sai no meio da multidão, toca nas orlas das vestes. Que eu não estou com o meu talite, eu ia mostrar para você onde que ela tocou. É nas orlas das vestes. Quando eu apresentei o menino do Jonas da Paloma, vocês lembram que aquele talite que eu usei tinha aqueles negocinhos? Aquilo é chamado de tsid tsid. Aquilo ali que aquela mulher tocou. Ela tocou num negocinho daquele. A Bíblia fala que quando ela toca, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos, atônitos, olha o tamanho da multidão, que disser que o Senhor pergunta quem me tocou. Jesus fala o quê? De mim saiu o poder. Não é normal o que aconteceu. O que saiu de mim não é normal. Ato profético. Ação estratégica. As ações estratégicas nos faz vencer a incredulidade pessoal. Porque, amados, ela estava desacreditada. Ela gastou tudo que tinha e não obteve sucesso. E por último, ações estratégicas nos faz vencer a nossa própria limitação. A Bíblia fala que essa mulher tinha o quê? Versículo de número 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Tinha um aglomerado, lembra que eu falei dos obstáculos? Tinha um aglomerado de gente. Pois ela venceu a sua limitação. Ela entrou no meio da multidão, até que ela conseguiu tocar. Por isso que ações proféticas vale a pena fazer. Agora, amados, em ambas as ações, promoveu-se reações sobrenaturais. E fez com que essas duas pessoas, Jairo e a mulher do fluxo de sangue, vivessem coisas sobrenaturais, vivessem situações de sobrenaturalidade, milagres. Agora, amados, quer viver milagres? Mente profética. Você tem dois tipos de ações que você aprendeu aqui. Você pode agir de maneira metódica, intercedendo, adorando, proclamando a palavra de Deus, proclamando o poder de Deus. Mas vai existir momentos que você vai precisar de uma ação estratégica. Você já montou a tua estratégia? Você que precisa de uma estratégia hoje aqui? Pede para Jesus revelar qual é a estratégia que eu tenho que fazer. Se coloque de pé, amados.